Você sabia que o simples fato de você fazer a entrega dos seus bolos caseiros pode fazer com que você dobre as suas vendas? Eu sou a Polly e se você ainda não me conhece, nesse canal eu dou dicas e receitas para você ganhar dinheiro na cozinha da sua casa, então seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje a gente vai falar sobre a entrega de bolos caseiros e nós vamos fazer isso de uma maneira muito simples e muito prática. Desde que eu comecei a trabalhar com bolos, para mim, o produto mais fácil de eu fazer as entregas é justamente os bolos caseiros. Os bolos decorados, por exemplo, a gente tem que se preocupar com a estrutura do bolo, com a cobertura, se tá calor, se tá frio, se tá chovendo. Se for bolo de andar, então nem se fala, é uma dor de cabeça danada. Dois, um. Ó. Mas os bolos caseiros você não corre esse risco, por isso você deveria sim oferecer para o seu cliente o serviço de entrega. Então, como fazer a entrega de bolos caseiros? Minha primeira dica é você entregar os bolos caseiros frios. Então, se você faz bolos caseiros, principalmente bolos caseiros com cobertura tipo brigadeiro, que você tem que levar ao fogo para apurar e joga a cobertura por cima do seu bolo, é essencial que você espere essa cobertura estar fria ou no mínimo morna para jogar ela em cima do seu bolo, que também já vai estar frio. Se você não fizer isso, se você jogar uma cobertura ainda quente por cima do seu bolo e já sair para entregar, pode acontecer do seu bolo quebrar, porque a sua cobertura quente vai amolecer a massa do seu bolo e pode fazer com que quebre no transporte. Então, a melhor maneira de você fazer a entrega dos seus bolos sem ter problema com o bolo quebrado é você esperar os seus bolos e as suas coberturas estarem frias para você entregar esse bolo para o seu cliente. Minha segunda dica é você fazer o planejamento das suas entregas. Você vai definir um horário que você vai fazer entrega e você vai informar isso para o seu cliente e também vai deixar isso muito claro quando você for fazer as suas divulgações nas redes sociais. Assim vai ficar muito mais fácil a sua rotina. Por exemplo, vamos supor que você definiu que vai começar a entregar os seus bolos caseiros a partir de 2 horas da tarde. Você tem todo o período da manhã para fazer a sua produção, para fazer os seus bolos, você tem tempo de esperar esses bolos esfriarem e quando chegar no horário que você vai começar a fazer as entregas, você já terminou todos os seus bolos, você já não tem mais bolos para fazer naquele dia e a única coisa que você tem que se preocupar é com a entrega. Pelo amor de Deus, hein? Não vá me sair de casa para entregar um bolo, voltar para casa para fazer outro bolo. Não faça isso. Isso não é eficiente, vai te deixar muito cansada e vai atrapalhar demais a sua produção. Ah, mas e se um cliente te pedir um bolo para a parte da manhã? Aí o que que você faz? É muito simples você resolver essa situação. A gente trabalha com bolos caseiros que têm uma durabilidade boa e que se você entregar para o seu cliente um dia antes, no outro dia de manhã, ele ainda vai estar bom, ele ainda vai estar fresquinho e próprio para consumo. Então, se você tem um cliente que quer um bolo para a parte da manhã, você vai falar para ele que você vai entregar para ele um dia antes. Na tarde do dia anterior, quando você começar a fazer as suas entregas, você deixa o bolo desse cliente por último, leva para ele no dia seguinte, ele vai ter o bolo ótimo, em perfeito estado, para ele consumir. Terceira dica é você organizar os seus pedidos. Se você tem muitos bolos para fazer, você vai deixar todos os seus pedidos anotados e isso vai facilitar muito para você na hora de você fazer as entregas ou para o seu entregador. Então pega um papelzinho, anota o nome do cliente, o sabor do bolo que o cliente encomendou, o endereço, o telefone e o
preço. E aí você vai ver qual é a melhor maneira para você. Você pode grudar esse papelzinho na embalagem do bolo. Se você coloca a sua embalagem de bolo dentro de uma sacola plástica, você pode grampear na sacola plástica. Enfim, não importa como você vai fazer, mas tem que ter ali todas as informações para na hora que você for entregar, você não correr o risco de entregar bolo errado, de sabor diferente para o cliente diferente, enfim, já vai estar tudo ali na sua vista para você fazer as suas entregas com a máxima eficiência possível. Minha quarta dica é entrega. É um serviço, então ela tem que ser cobrada, isso mesmo. Você precisa cobrar a entrega do seu bolo, que a entrega não pode ir no custo do seu bolo. A entrega é um produto à parte, é um serviço à parte. Então também precisa ser cobrado à parte. E é muito importante que você cobre o valor da entrega. O valor da entrega é o que você vai destinar para colocar gasolina no seu carro ou na sua moto para continuar fazendo as entregas da semana, ou então é o valor da entrega que vai pagar o seu entregador. E aí, como você avisa isso para o seu cliente? Muito simples. Quando você for dizer para o seu cliente o preço do seu bolo, você já vai falar: olha, meu bolo é tanto com entrega e tanto sem entrega. O cliente tem duas opções: ele pode pagar a entrega e receber o bolo em casa, ou ele pode não pagar a entrega e ir buscar o bolo na sua casa. It's clear to see from up here. E agora a maior dúvida de todas: ter ou não ter um entregador para fazer a entrega dos seus bolos? Olha, eu, Poliana, sou muito a favor de contratar um entregador, principalmente quando você começa a ter muitos bolos para fazer durante o dia. Quando você começa a ter 20, 30, 40 bolos para fazer num dia, talvez você considerar contratar um entregador, sim. E aí, por que eu tô falando isso? Porque a gente que trabalha com bolos tem que ser realista. Então você tem muitos bolos para fazer por dia, a gente fica cansada mesmo. Às vezes a gente termina todos os bolos que tinha para fazer no dia e já está programando os bolos do dia seguinte. Eu mesma às vezes termino os meus bolos do dia, eu já vou olhar o que eu tenho que fazer no dia seguinte e aí eu já paro para separar os ingredientes, já paro para fazer as coberturas. A gente nunca para, não é verdade? E tudo que você puder fazer para você ficar menos cansada e você ter mais tempo é super válido. E se você não tem carro e nem moto, também é um outro motivo para você contratar um entregador. E tem muita gente que cobra só a taxa de entrega, ou seja, vamos supor que seu bolo custa R$20 e aí o entregador ele cobra R$5 de taxa de entrega. Significa que R$20 vai ficar para você e R$5 vai ficar para o seu entregador. E tem gente que não trabalha assim, tem gente que trabalha por diária, um valor fixo por dia. Enfim, você tem que achar a melhor pessoa, conversar e chegarem num acordo. Pensa comigo, se você faz 30 bolos por dia, o seu entregador ele cobra R$5 de taxa de entrega, no final do dia ele ganhou R$150. Ele vai ganhar R$150 no dia. E tem muita gente por aí que está sem trabalhar, mas tem um carro, tem uma moto, precisa de dinheiro e você pode fazer essa proposta para a pessoa. Ou seja, além de fazer bolos deliciosos, além de oferecer alegria para os seus clientes com o seu bolo, você ainda vai estar criando empregos e ajudando uma outra pessoa a sustentar a sua família. Então, é muito bacana. A gente tem que entender que quando a gente tem um negócio, a gente não consegue fazer tudo sozinha no negócio. Se a gente tem a oportunidade de ajudar outras pessoas, é sempre válido, é sempre bom. Bom, essas foram as principais dicas que eu tenho sobre entrega dos seus bolos caseiros. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todos vocês, tá bom? Eu sempre respondo. E eu quero saber se você já se inscreveu aqui no canal.
Se você ainda não se inscreveu, eu vou te pedir para se inscrever, porque eu tô colocando vídeo todos os dias aqui no canal com uma receita ou com uma dica que vai te ajudar aí a ganhar dinheiro na sua casa com bolos e com doces, tá bom? Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.